Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 84º dia de propósito. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui comigo nessa jornada poderosa para esse ano de 2021. Queridos, ainda que as circunstâncias estejam dizendo que não, continue crendo, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para terminar. E nós vamos viver no ano de 2021. Foi isso que o Senhor falou, o melhor ano da nossa vida. Ainda, queridos, que, como eu disse, talvez notícias aconteçam à nossa volta, notícias ruins, aos nossos olhos, ainda que situações adversas tentem nos paralisar, que eu e você possamos perseverar, crendo sempre no Senhor, crendo sempre no poder que há no nome de Jesus em toda e qualquer circunstância, e sabendo e sempre trazendo à memória que nada é impossível para o Senhor. Não existe nada difícil demais, não existe nada impossível que o Senhor não possa realizar, tá bom? Então, antes de adentrar aqui no nosso devocional de hoje, nós estamos no livro de 1 Samuel. Ontem, no 83º dia, começamos com tudo. Primeiro capítulo, segundo, terceiro, falamos ali sobre Ana, sobre o nascimento de Samuel, falamos sobre essa questão dele ser consagrado ao Senhor, Foi poderoso. Então, ontem nós finalizamos ali também dizendo acerca do que o Senhor havia falado para o sacerdote Eli, também dos seus filhos, Infelizmente, vinham de uma vida promíscua, uma vida de pecado, e o Senhor então usou Samuel ali por último ali no finalzinho do capítulo 3, usou Samuel, chamou Samuel e falou com Samuel o final que tanto Eli quanto os seus filhos teriam, Foi isso que nós finalizamos ontem no nosso devocional. Se você ainda não teve oportunidade de assistir, então corre lá assim que você terminar esse vídeo e já assiste, porque foi maravilhoso. Então hoje, continuando o propósito, nós vamos começar do capítulo 4, tá bom? Antes então de mais nada, eu já quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa também, porque, queridos, as coisas naturais aqui já exigem de nós oração, já exige de nós realmente uma entrega. As coisas sobrenaturais do Senhor, então, os seus segredos, realmente nós devemos ter esse desejo, e a palavra de Deus, ela não pode ser por si só feita uma leitura assim, aleatória, como se fosse mais um livro na sua vida. Os maiores líderes e até mesmo profissionais dessa área de neurociência e psicologia, eles falam que a Bíblia ele é um livro milenar, assim, que tem tudo o que você precisa, Tudo o que você precisa está na Bíblia. Tudo que eu e você precisamos para ter uma vida bem-sucedida, próspera em tudo, está na palavra de Deus. Só que esse segredo, as pessoas, principalmente os cristãos, que têm acesso, nem sempre consideram, E hoje mais cedo que isso, o Senhor falou comigo acerca do poder das escolhas. O poder das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Como é sério, queridos, como hoje no nosso devocional nós vamos perceber isso, O fim que teve os filhos de Eli, Que final triste, mas foi uma escolha que eles tiveram, porque eles já conheciam a verdade. E muitas vezes eu e você também conhecemos a verdade e continuamos vivendo uma vida sem tomar as decisões devidas, Sem tomar as decisões assertivas, que é aquelas que muitas vezes o Senhor já falou conosco que precisamos tomar. Então que hoje nós possamos, inclusive na nossa oração, pedir ao Senhor, ao seu Santo Espírito, que nos ajude nas nossas tomadas de decisões, em coisas que nós precisamos fazer e realizar, que nós possamos ser guiados por Ele em toda e qualquer situação, para que a gente seja assertivo, Para que a gente não se equivoque e com isso não gere uma consequência muito triste para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Todos vocês que estão chegando, nós estamos pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje é dia 25 de março e nós estamos avançando, tá bom? Então vamos orar? Amém, Pai? Eu te apresento a vida da minha irmã, eu te apresento a vida do meu irmão. Senhor, eu te apresento a vida de cada um desses teus filhos preciosos que estão comigo aqui hoje.
Pai, nós sabemos que Tu és um Deus que tem todo o poder. A Sua palavra nos garante, Pai, que não há nada difícil demais que o Senhor não possa realizar. A Tua palavra, Pai, nos garante, Pai, que quando o Senhor está agindo, quem é que pode paralisar o Senhor? Ninguém, Pai. Por isso, nessa manhã, nesse dia, Pai, nós oramos ao Senhor, que é o Criador do céu e da terra, e pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos conduza em todo o nosso caminho, nas nossas tomadas de decisões, que o Teu Santo Espírito nos conduza, Pai, para que possamos fazer escolhas assertivas, Pai. Senhor, se existe em nós escamas nos nossos olhos, se existe em nós ignorância, Pai, se existe em nós resistência, para que nós não venhamos enxergar, para que nós não venhamos ouvir as direções que vêm de Ti, Senhor, que nesse dia, Pai, o Senhor tenha livre acesso às nossas vidas, Pai, nós clamamos e Te pedimos, nos ajude a melhorar, nos ajude, Pai, a sermos assertivos, Pai, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, para que nós possamos Te ouvir e não só Te ouvir também como Te obedecer. Eu oro pela vida desse homem e dessa mulher, Pai, para que eles sejam abençoados em tudo que eles fizerem, Pai, por onde eles forem, eles sendo guardados e protegidos pelo Senhor, Pai. Também Te peço que o Seu entendimento, Pai, seja aberto, Pai, que o entendimento de cada um que me ouve agora seja aberto, Pai, para que, Pai, revelação dessa palavra chegue, para que discernimento chegue, para que eles não sejam enganados, Pai, e para que todas as coisas quanto eles forem fazer, haja sabedoria, Pai, essa sabedoria que vem do Senhor. A Tua palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, porque o Senhor dá a todos deliberalmente, sem fazer acepção, Pai. Então, eu ministro, Pai, sabedoria do Senhor e cada um deles tendo fome e sede de Te conhecer e buscando essa sabedoria que vem de Ti. É a oração que nós fazemos ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, que Deus abençoe a sua vida, porque abençoado e abençoada você já é, mas que você seja ainda mais, em nome de Jesus, tá bom? Então, olha só, como eu falava para vocês, ontem terminamos então Samuel ali falando pro sacerdote Eli aquilo que o Senhor, inclusive, já havia falado com o sacerdote Eli, mas o Senhor chama Samuel. Lembra daquela passagem que o Senhor chamou Samuel 3 vezes? Então ele diz: Samuel, Samuel. Pois é, então nessa ocasião o Senhor falou com Samuel acerca do que iria acontecer aqui com Eli e os seus parentes, né? E os seus filhos. Então, queridos, no capítulo 4 já começa dizendo o seguinte: a palavra do Senhor vai nos dizer que toda a palavra que Samuel proferia ao povo era respeitada. Então Samuel, queridos, a vida dele era uma vida de muita retidão, apesar de viver ali com Eli, né? E também a gente subentende, claro, que ele vivia com os filhos de Eli. Samuel não se corrompeu, né, queridos? Nós já pegamos aqui uma chave, sem dúvida alguma, que isso não conseguiu parar Samuel no propósito que ele tinha, nem corrompê-lo. Ok, aí aqui a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que os israelitas, eles saíram para guerrear contra os filisteus. Lembrem-se que até aqui o povo filisteu ainda estava dominando o povo de Israel. Veio Sansão, lembra? Tudo bem, a gente parou no livro de Ruth, né? Teve um intervalo aí, mas no livro de Juízes nós terminamos falando que Sansão reinou ali durante 20 anos. Teve toda aquela ocasião ali que aconteceu, mas o povo não foi liberto. O povo não foi liberto dos filisteus. Então aqui eles continuam, né, declarando guerra contra os filisteus. Mas, queridos, mesmo com a batalha travada, a palavra do Senhor vai nos dizer que Israel foi derrotado e que só nesse dia morreram mais de 4.000 homens. O que aconteceu? O povo de Israel, então, foi falar, né, porque foram aos anciãos ali da época, né, que eram os conselheiros, e perguntaram, poxa, por que o Senhor havia permitido que eles tivessem sido derrotados para os filisteus. Então eles tiveram uma ideia: vamos então até Siló, a gente traz o tabernáculo, né, aqui para o nosso acampamento, porque assim o Senhor vai nos dar vitória, né, contra os nossos inimigos. Queridos, eles foram buscar, então, a Arca da Aliança, diz a palavra do Senhor, e ali tudo bem. Então, o que os israelitas fizeram? Quando viram a Arca da Aliança chegando, eles começaram a celebrar, a se alegrar, eles gritaram tão alto que o chão tremeu.
E ali, queridos, os filisteus perceberam o que estava acontecendo ali naquela ocasião. Aí escute o que aconteceu, escute bem. Nessa ocasião aqui, os filisteus pensaram, agora a gente está perdido. Por quê? Porque antigamente, pensa aqui comigo, vamos refletir. Eles começaram a conversar entre si. O Senhor livrou o povo do Egito, lembra? Lançou praga sobre o povo, então nós não podemos, olha só o que eles pensaram, nós não podemos derrotar mais os israelitas. Estamos perdidos, né? Eles pensaram isso. Ai de nós, queridos. Ok, então a palavra vai nos dizer que o povo saiu novamente, né, para lutar contra os israelitas, só que nessa ocasião aqui, queridos, olha só o que aconteceu. Agora a derrota foi ainda maior. Morreram 30.000 homens de Israel só naquele dia, mesmo com a Arca da Aliança ali. Então, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que, inclusive, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Nesse mesmo dia, os filhos de Eli morreram, tá bom? Não bastando eles terem feito isso, os filisteus ainda levaram embora a Arca da Aliança, gente. Foi isso que aconteceu. Aí sabe o que continuou acontecendo? Aqui saiu um deles, conseguiu fugir, um homem da tribo de Benjamim, correu, foi falar com Eli. Quando ele chegou ali para Eli para contar o que tinha acontecido, né? Tanto com seus filhos, tanto com a Arca da Aliança, a palavra vai nos dizer que não tanto pelos filhos, mas pelo cuidado que ele tinha com a Arca da Aliança, né? Quando ele ouviu falar ali que a arca tinha sido levada, a palavra vai nos dizer, queridos, que ele caiu com a cadeira para trás. Escuta isso. Ele caiu com a cadeira para trás, e ali, querido, ele morreu porque ele já estava muito velho e muito pesado. Então a gente subentende, e ontem nós falamos sobre isso também, né, no capítulo 2, salvo engano, porque Eli e os seus filhos estavam comendo as ofertas que eram para o Senhor, queridos, em uma proporção errada, né, porque havia uma porção específica que eram separadas para os sacerdotes, para os levitas, mas eles estavam fazendo além, então, ou seja, estavam desobedecendo ao Senhor, né? Pois é, então aqui vai nos confirmar essa informação que foi dada. Ele estava acima do peso, mas aqui, queridos, ok. Só para resumir para você te contar. Então aqui ele morreu. E a palavra vai nos dizer que ele foi juiz de Israel durante 40 anos, Eli. Então, para finalizar já o capítulo 4, deixa eu te contar o que acontece então. Com essa notícia, a esposa de Finéias também, que estava grávida, ela acabou dando à luz mais cedo, né? E ali ela não resistiu às dores de parto e ela morreu, a palavra do Senhor vai nos dizer. Mas antes dela morrer, ela falou o seguinte: dá o nome para esse filho de Icabode, porque Icabode significa não há glória nenhuma. Queridos, era um tempo muito difícil e o Senhor, no devocional de ontem eu compartilhei com vocês, já tinha falado que não somente Eli e os seus filhos, como toda a descendência, não viveria muito, que todos eles iriam sofrer as consequências do pecado deles. E, queridos, olha aqui, se cumprindo, né? A esposa dele então morre precocemente, o seu filho nasce aqui, leva esse nome, né? Que não há glória nenhuma sobre ele. E assim, queridos, termina então o capítulo 4. Capítulo 5, vamos continuar. Então, como eu disse, os filisteus tomaram a Arca da Aliança do povo de Israel. Ok, e aí sabe o que aconteceu? Só que eles não se deram conta, né, queridos, do poder que havia ali realmente. Eles, acostumados a adorar outros deuses, né, acharam que iriam levar a arca para lá e que ali o Senhor se manifestaria para eles. Só que não foi isso que aconteceu. Eles colocaram a Arca da Aliança ao lado do deus deles, que se chamava Dagon. Queridos, e a palavra diz que no dia seguinte, né, eles dormiram no dia seguinte, quando acordaram, o rei deles, né, o deus deles, Dagon, estava caído, né? Caído com o rosto assim para o chão. O que eles fizeram? Foram lá, colocaram a estátua de pé novamente, e quando eles acordaram no dia seguinte novamente, a estátua estava caída sem os braços e sem as pernas, né? Tipo isso, só estava o tronco lá. Então eles não se deram conta, né? Até aqui, que era realmente o poder do Senhor e a santidade do Senhor ali manifesta através da Arca da Aliança, porque no Antigo Testamento era assim que acontecia, tá bom? Então a palavra do Senhor vai nos dizer que fora isso, olha o que aconteceu. O Senhor começou a mandar ali realmente pesar a mão, a palavra diz exatamente isso, e todo aquele povo, queridos, começaram a ter tumores, houve uma praga de tumores contra aquele povo. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e levaram, então, fizeram uma reunião, levaram a
a Arca da Aliança para outra cidade chamada Gate. Chegando lá, o que aconteceu? A mesma coisa. Contra todo o povo começou a haver uma praga de tumores, né? E ali, queridos, eles perceberam então que era a manifestação do poder de Deus realmente contra aquele povo. Então houve uma terceira tentativa de levar para uma outra cidade, né? Só que que era para o povo de Ecrom, só que eles se desesperaram e falaram: não, pelo amor de Deus, não traga para cá não. E eu vou resumir para vocês, já acabando o capítulo 5. Então, eles realmente perceberam, né, que as pessoas estavam morrendo por causa desses tumores e que o Senhor estava pesando a mão ali nessa ocasião e que eles não queriam mais que essa arca permanecesse ali. Então, a palavra vai nos dizer que essa arca permaneceu ainda lá por 7 meses, mas que os filisteus decidiram, então, devolver a Arca da Aliança. Então, eles consultaram ali os videntes e tudo mais, né, os adivinhos, sacerdotes, e falaram o seguinte: como é que a gente vai fazer agora para devolver essa arca? Como é que nós vamos devolver? Em uma reunião, eles decidiram fazer o seguinte: vamos fazer assim, nós vamos colocar então a arca em cima de duas vacas, né? Duas vacas novas, só para você entender, porque tinha especificamente, né, como levar. Mandaram, especificaram como seria e falaram o seguinte: olha, se essas vacas chegarem até lá, cruzarem ali a fronteira, então significa que realmente o Senhor pesou a mão contra nós. Agora, se ela voltar aqui para os seus bezerros, porque elas estavam meio que, tinham acabado de parir, né, na época, então se elas voltassem, não era uma mera coincidência. Eles pensaram isso aqui, tá bom? Então, vou falar para você, moral da história, o que aconteceu. Essas duas vacas avançam, chegam até o povo de Israel, só que quando chegaram ali, queridos, os moradores de Bet-Semes, né, que foram quem receberam a Arca da Aliança, eles estavam ali colhendo trigo, né? Quando viram a Arca da Aliança, ficaram muito alegres, deu tudo certo, fizeram um sacrifício, inclusive com essas vacas ali para o Senhor. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, o seguinte: deixa eu te contar, que o povo acabou fazendo o que não podia com relação à Arca da Aliança, porque eles olharam para dentro da arca e naquele mesmo dia foram mortas 70 pessoas. 70 pessoas, é isso mesmo? 70 pessoas. E ali nessa ocasião eles ficaram desesperados, né? Ao mesmo tempo que estavam felizes, ficaram alegres, mas por terem desobedecido ao Senhor, começaram a ficar desesperados e mandaram chamar, né, quem pudesse levar a arca para longe deles. Então, os mensageiros do povo que devolveram a arca, né, pediram para que eles voltassem para poder buscar a arca. Não os filisteus, eles anunciaram, né, para que o povo pudesse lá poder buscar, porque nessa ocasião aqui, já no capítulo 7, eles haviam consagrado um novo sacerdote, né, que era Eleazar, que era para tomar conta da arca do Senhor aqui, queridos. E essa arca, então, ficou em Kiriat Jearim por 20 anos, e durante esse tempo, todo o povo de Israel vivia uma grande tristeza, mesmo com a arca ali, porque eles estavam se sentindo abandonados, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, aqui é quando nós começamos a ver Samuel agindo poderosamente, né? Por quê? Porque aqui Samuel vai dizer no capítulo 7 que ele então disse ao povo: se de fato vocês desejam, né, voltar ao Senhor de todo o seu coração, então joguem fora todos os outros deuses estranhos que vocês têm. Disse mais: adorem somente ao Senhor, consagrem-se ao Senhor, tomem a decisão. Lembra que eu falei agora há pouco sobre decisão? Pois é, olha o que Samuel falou para eles: tomem a decisão de servir somente ao Senhor, e Ele vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Queridos, nessa ocasião aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer que os israelitas destruíram então todas as imagens. Nós já estamos terminando o nosso devocional, tá bom? Reta final aqui. Eles destruíram então todos os deuses. Samuel então disse mais a eles: venham todo o povo de Israel até Mispá, é uma cidade, eu vou orar por vocês, né? E ali eles se reuniram numa grande cerimônia, que eles tiraram água, derramaram a água perante o Senhor, jejuaram todo aquele dia, né, em consagração ali, em sinal de arrependimento, e disseram ao Senhor: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá, a palavra diz que Samuel então aqui se tornou o juiz de Israel. Aí olha como termina aqui a situação. Os israelitas souberam dessa ocasião aqui, que os israelitas estavam reunidos em Mispá. O que eles fizeram? Se reuniram, chamaram seus soldados e pensaram: vamos avançar aqui, porque nós vamos vencer mais uma vez, né? Só que ali, queridos,
a ordem que eles tinham, né, era para que eles não parassem de clamar ao Senhor, para que eles fossem salvos dos filisteus. E eles continuaram implorando ao Senhor. Samuel continuava implorando e orando ali e falando com eles também para orar. E a palavra vai nos dizer, queridos, que Samuel ofereceu um sacrifício ao Senhor, clamando ao Senhor, e que nessa ocasião aqui, queridos, os israelitas venceram os filisteus, né? Eles chegaram a guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão aqui, vinda do céu, e houve uma confusão entre os filisteus ali nessa ocasião, e os israelitas venceram então todos eles. Então Samuel, a palavra diz aqui que ele pegou uma pedra e a colocou em Misparecém e deu o nome para essa pedra de Ebenezer. Olha aqui onde surgiu a primeira palavra, né? A primeira expressão, Ebenezer. Foi aqui, ó, nessa ocasião, quando o Senhor com voz de trovão falou, o povo filisteu ficou confuso e o povo israelita venceu todos eles. Então Samuel escreveu aqui, né, nessa pedra Ebenezer, que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Eles foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. Começando aqui é uma reviravolta, a gente está crendo, né? Pois é, então a palavra vai nos dizer que Samuel continuou juiz ali do povo durante o restante da sua vida. Ano após ano ele viajava pelos países, né, queridos? E ali depois de fazer tudo isso, ele julgava também as causas que eram apresentadas a ele. E em Ramá ele construiu um altar ao Senhor. Então aqui, queridos, sem dúvida nenhuma, no capítulo 7, algo muito importante que começa a acontecer. O povo se reconcilia com o Senhor, né? Se arrepende, né? Porque foi isso que Samuel falou para eles deixarem de adorar os outros deuses, adorar somente ao Senhor, e eles tomaram a decisão de servir somente ao Senhor. E aqui começaram a obter vitória. Eu espero você então amanhã para o nosso devocional, para a gente saber o que é que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, tá bom? E eu tenho certeza que você está crescendo e vai crescer muito mais com o Senhor, conhecendo o Senhor e a força do seu poder agindo através da ministração da sua palavra, tá bom? Você vai descobrir muita coisa a respeito do Senhor. E o seu ano de 2021 nunca mais, ó, na verdade, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E o seu ano de 2021, acredite, vai ser um marco para você. Vai ser o melhor ano da sua vida vivido até aqui, tá bom? Que Deus abençoe você. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.